Olá, bora mergulhar num assunto que mexe com o futuro da educação aqui no Brasil? Hoje a gente vai entender o que é, na prática, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, para o ensino fundamental. Vamos desvendar como essa nova estrutura foi pensada para preparar os jovens para um mundo que, convenhamos, não para de mudar. Então vamos lá. A grande pergunta que está no ar e que a BNCC tenta responder é justamente essa. Num mundo onde a informação é instantânea, com redes sociais e tantos desafios digitais, como é que a escola se atualiza para preparar de verdade os nossos jovens? Para a gente entender a solução proposta, primeiro a gente precisa sacar o tamanho do desafio, né? A realidade de um estudante hoje, nossa, não tem nada a ver com a de apenas uma década atrás. Agora, o que é muito interessante aqui é como isso mostra a complexidade da vida do aluno hoje. Ele não está só passando por aquela transição da infância para a adolescência, com todas as mudanças internas que isso traz. Ele está fazendo isso tudo imerso num verdadeiro furacão digital. Uma cultura super acelerada, interativa e, vamos ser sinceros, cheia de armadilhas como desinformação, as tais bolhas que nos isolam e até o que a gente chama de violência simbólica, que é o discurso de ódio e a desvalorização de certos grupos. A escola hoje simplesmente não pode mais ignorar esse contexto. Ok, diante desse cenário todo, a BNCC chega com uma missão bem clara. E não é só sobre transmitir conteúdo, viu? A ideia é construir um novo conjunto de habilidades, de competências mesmo. E aqui está o pulo do gato: a autonomia. A ideia central é dar aos estudantes as ferramentas para que eles possam navegar pelo mundo por conta própria, pensar com a própria cabeça e tomar decisões de forma consciente e ética. E como é que se constrói essa tal de autonomia? A aposta é nesses 4 pilares. Perceba que não é só sobre saber usar a tecnologia, mas sobre usá-la de forma ética. Não é só aprender sobre a sociedade, mas se tornar um cidadão ativo que participa. É uma visão de educação bem mais completa que conecta tudo. Certo, a missão tá clara. Mas como é que isso vira aula de verdade lá no dia a dia? Vamos dar uma olhada na estrutura. A BNCC organiza o aprendizado em 5 grandes áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A grande sacada aqui é que elas não devem ser caixinhas isoladas. A ideia é que elas conversem entre si, articulando competências para formar um todo coeso. Para a coisa ficar mais concreta, vamos pegar uma lupa e olhar para uma dessas áreas. Linguagens, que inclui, claro, a nossa língua portuguesa. É aqui que muitas dessas ideias sobre a era digital ficam super evidentes. Pronto! Chegamos num nome que parece complicado: perspectiva enunciativo-discursiva. Mas calma, a ideia por trás é simples e muito poderosa. Em vez de ficar só na decoreba de regras de gramática, o jogo vira. A linguagem passa a ser vista como uma ação. Um post numa rede social, um romance, uma notícia de jornal, tudo isso é um texto com um propósito e que só faz sentido de verdade dentro do seu contexto real, social e histórico. E para garantir que o aprendizado seja relevante, as habilidades de linguagem são ensinadas dentro desses 5 campos de atuação. Na prática, isso significa que os alunos aprendem a argumentar analisando um artigo de opinião, ou a narrar uma história lendo e produzindo literatura, ou a checar fatos no campo jornalístico. A prática está sempre conectada a uma finalidade do mundo real. Vamos então para a próxima parte para ver como isso se desenvolve ao longo da vida escolar do aluno. A BNCC estabelece uma progressão bem clara, construindo o conhecimento aos poucos, tijolinho por tijolinho. Este slide mostra essa jornada perfeitamente. Nos anos iniciais, o foco é total na base: alfabetização, leitura fluente, produção de textos simples do dia a dia. Já nos anos finais, o salto é enorme. O foco muda para habilidades complexas e essenciais para o século XXI. Analisar criticamente a mídia, saber identificar fake news e até produzir o próprio conteúdo multimídia, como vlogs e podcasts. Essencialmente, o princípio é como o de um andaime numa construção, sabe? Cada nova habilidade é construída sobre a anterior, garantindo uma base sólida antes de avançar para conceitos mais complexos. Isso cria um caminho de aprendizado lógico e que progride com o tempo. Então, no fim das contas, qual é o objetivo final dessa estrutura toda? É preparar os estudantes não apenas para a próxima prova, mas para a vida. E essa citação da própria base resume bem a ambição do projeto. A educação é vista como um pilar para a formação de uma sociedade mais justa e democrática. É sobre conhecimento, mas é também sobre valores. E tudo isso se resume nestas 4 competências essenciais para o futuro. Primeiro, a autonomia, que é a capacidade de buscar e criticar o conhecimento por conta própria. Depois, a cidadania digital, para usar a tecnologia de forma ética e responsável.
Em seguida, a análise crítica, fundamental para a gente distinguir fatos de opiniões e não cair em desinformação. E por fim, a participação, o impulso para se engajar e fazer a diferença na vida pública. No final das contas, o ponto crucial é este. A BNCC propõe uma virada de chave. O objetivo não é apenas criar estudantes que sabem fatos, mas sim formar cidadãos completos, prontos para os desafios e as oportunidades de um mundo tão complexo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. De todas essas habilidades essenciais, autonomia, pensamento crítico, cidadania digital, participação, qual delas será a mais crucial para prosperar no futuro que a gente já está construindo? A resposta pode não ser a mesma para todo mundo, e é aí que a conversa fica boa de verdade.